Primeiro ano do ensino médio, segundo reinado. A gente está muito adiantado, mais uma vez, falando para vocês sobre essa questão das matérias. A gente está muito adiantado, mas eu prefiro seguir essa apostila, como eu já falei também. Depois nós vamos retornando. Está no página 200 do capítulo 11 do segundo ano, esse conteúdo. Se você não tem ainda, entre em contato que eu envio em PDF o livro do segundo ano para que você tenha mais referências para estudar. O segundo reinado é o período em que Dom Pedro II, né, chega ao poder, a partir de 1640, com o golpe da maioridade, e nós vamos ter, mais uma vez, a divisão da política nacional entre conservadores e liberais. Conservadores, aqueles que querem conservar instituições, não é que não sejam a favor de mudanças, mas são mudanças lentas, não há a questão de grandes rupturas. Os liberais simbolizando o sentido do progresso capitalista em geral, liberais mais ligados à média camada urbana, profissionais liberais, empresários, como nós podemos chamar, e os conservadores muito ligados à ideia da terra, os senhores de terra, os senhores fazendeiros, os senhores de escravos. Isso em geral. Nós vamos ter uma série de pequenos ajustes, diferenças, liberais exaltados, liberais moderados, né? Mas em geral, para a gente se localizar, nós temos esses dois grandes grupos políticos, conservadores e liberais. Ao longo do segundo reinado, nós vamos ver também a fim da escravidão a conta-gotas. A escravidão no Brasil, ela vai ser encerrada aos pouquinhos, com leis que vão liberando aos poucos essa população escravizada. Muito do que acontece aqui estava se observando o movimento do que acontecia nos Estados Unidos da América, que vão entrar numa guerra civil, a guerra de secessão americana, o norte contra o sul, por questões econômicas, por questões políticas, e a principal pauta é a escravidão, o sul escravista, dependente da mão de obra escrava, e o norte já em vias de industrialização. Então aqui no Brasil, uma das justificativas de vários setores era se libertar os escravos aos poucos para evitar rebeliões e evitar maiores problemas. Essa libertação dos escravos, ela vai se casar também com a política de importação de imigrantes, principalmente imigrantes europeus. A Europa vivia uma industrialização também, e como nós vimos, uma das consequências da industrialização é o êxodo rural e o desemprego, porque as máquinas acabam fazendo, né, várias funções que tiram os postos de trabalho. Então, em várias nações da Europa, essa industrialização vai expulsar uma boa parte da população de várias regiões, e essa população ela vai se dispersar em novos polos de atração de trabalho, notadamente o continente americano e principalmente os Estados Unidos da América, e aqui na América do Sul, Argentina, Chile e Brasil. E o Brasil é um país, a partir da década de 1870, tem um maior desgaste nas relações de poder, nas relações entre Estado e sociedade. A sociedade brasileira se tornava cada vez mais complexa, e nós vamos ver aí, a partir da década de 1870, um aumento desses ideais republicanos, dos ideais que defendiam o fim da monarquia, né, e a adoção de uma república, como a ideia de um governo mais moderno, mais atualizado com as exigências da época, exigências econômicas, exigências políticas, diplomáticas, etc. Então você vai ter um aumento, e esse aumento ele vai ter essa virada tem uma grande importância nessa virada, a Guerra do Paraguai. Muitas tropas brasileiras foram lutar no Paraguai, e ao retornar, muitos desses soldados de baixa patente, ligados a uma parcela mais pobre da população, escravos também, né, que foram lutar na guerra, voltaram com a promessa de liberdade. Ou seja, a Guerra do Paraguai ela tem uma mudança importante nesse cenário político brasileiro também, com o reforço das ideias republicanas. E aí nós temos, já no fim da década de 1880, com o fim da escravidão, essa monarquia perde o apoio, a sua grande base de apoio, que eram os grandes proprietários rurais,
e a partir daí, no ano seguinte, essa monarquia cai, não tem mais apoio, é dado um golpe. Esse golpe vem por meio das Forças Armadas, principalmente pelos ideais da filosofia positivista. Procurem sobre a filosofia positivista, que tem uma influência muito grande nas Forças Armadas brasileiras ao longo da história. Nós temos um desgaste também nas relações entre o Império do Brasil e a Igreja Católica, ou seja, uma série de fatores que vão levando ao enfraquecimento desse império, a causa abolicionista e tal, né? E chega 1889, em novembro, nós temos a proclamação da República e o fim do sistema monárquico do Império do Brasil. Agora percebam que durante o início da nossa República, a partir de 1889, nós vamos ter, em muitas situações, um aumento do autoritarismo do Estado, um aumento dos conflitos. E isso é interessante a gente analisar no sentido de que a República veio com uma promessa de modernidade para o Brasil, uma promessa de igualdade, de liberdade, de direitos, mas ela traz em si também um sério problema que nós sempre tivemos e até hoje temos, que são as práticas autoritárias. Leiam uma historiadora excelente, Lilia Schwartz, sobre o autoritarismo no Brasil, que é uma parte da nossa cultura. E a República, portanto, ela traz em si uma fachada de modernidade, mas que em muitas práticas são práticas da nossa velha política, da nossa antiga política viciada, certo? Então, está bem, muito resumido, mas eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade nessas atividades e vejam nossa página do livro, que vai ajudar bastante, mas como eu falei, para o primeiro ano está muito adiantado, então nós vamos, assim que pudermos retornar à escola, vamos repassar isso tudo com muita calma, e é bom que vocês também já vão estudando um pouquinho mais esses assuntos e a gente vai ter um bom referencial aí para os nossos debates, certo? Então, um grande abraço a todos, um grande abraço especialmente ao pessoal que está na Olimpíada de História, estamos aí firmes e fortes e vamos chegar até o final, se Deus quiser.